Um novo conceito de lazer no coração da Serra Gaúcha. Termas Clube Parque das Águas, com parque indoor. Termas Clube Parque das Águas informa. A seguir, entrevista do dia. O espaço do telejornalismo diário na TV Serra. Atenção região, Farroupilha tem águas termais. Isso mesmo, o Termas Clube Parque das Águas, o mais moderno e desejado parque aquático da região, já está em funcionamento com suas águas termais. Divirta-se e relaxe em uma piscina de 100 metros quadrados e 6 piscinas de hidromassagem com água termal a mais de 37 graus. E mais, sauna, cascatas naturais, churrasqueira, parque infantil, tudo isso em meio à natureza exuberante da região. E vem aí o Parque Indoor Termas Clube Parque das Águas. Informações pelo fone WhatsApp. A minha saudação a todos vocês que estão ligados conosco aqui na nossa TV Serra Farroupilha. Quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia, do telejornalismo local, os assuntos do momento, o cotidiano de Farroupilha, sempre em pauta, em evidência. Aqui na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha. Ainda no Facebook TV Serra Farroupilha, tem o nosso canal no YouTube também com todos os conteúdos que você pode acompanhar. Tem o Instagram e também o nosso site. Vai lá, www.tvserra.tv. Ali você encontra os conteúdos do dia e também o streaming com a programação 24 horas. Então, o que passa nos canais da NET simultaneamente está na internet, na rede mundial de computadores. A nossa entrevista do dia tem o patrocínio do Termas Clube Parque das Águas, um novo conceito de lazer aqui no coração da Serra Gaúcha, porque agora você não precisa mais sair de Farroupilha para ir até as águas termais. Temos águas termais em Farroupilha. Nós continuamos com o nosso estúdio de eleições, é a semana de rescaldo, de comentários, é a semana de muitas observações do que marcou o processo eleitoral de 2002 no Brasil. Aliás, que eleição, que processo eleitoral, eu diria que foram muitos paradigmas quebrados, muitas novidades, mas colocando nos dois lados da balança, eu acho que a construção positiva foi muito inferior do que os aspectos negativos que rodearam, que estiveram ao redor do pleito eleitoral de 2022. E por isso, hoje, nosso convidado conhece na área, sabe muito, é publicitário, realizou, coordenou campanhas políticas aqui no município de Farroupilha, como eu costumo dizer, esteve no outro lado do balcão, também é mestre em administração, Jean-Michel Baô com a gente aqui nos estúdios. Prazer te receber, bem-vindo, meu caro. Prazer é meu, Leandro, que legal poder falar aí com todas as pessoas de Farroupilha que nos assistem na internet, na TV, e fico muito feliz por ter sido lembrado e convidado. Muito obrigado, Leandro. Sabe que tu é um amigo. Não, a recíproca é verdadeira. E olha, tantas pessoas poderiam, mas eu sei que o Jean-Michel Baô tem um conhecimento muito grande, porque ele esteve desse lado na política também, e dizia uma pessoa, uma vez disse assim, que a política é uma caixinha de surpresas. Isso é verdade, porque a gente nunca sabe o que vai sair dali de dentro. Mas a proposta do nosso bate-papo de hoje é também falar sobre o impacto, a força das mídias digitais, das redes sociais nesta campanha política. Eu sou um pouco do século passado ainda, né? Nasci no século passado e a gente tinha a campanha política, era no rádio e na televisão. O jornal também alguma coisa, então era aquele programa gratuito no rádio, aquele programa gratuito na televisão, as inserções ao longo da grade de programação do rádio e da televisão, e deu ponto. Era isso. Já nas últimas eleições, nos últimos anos, a gente tem tido uma mudança muito grande, a ponto de alguns partidos, alguns candidatos meio que ignorarem a questão da televisão e concentrarem nas mídias digitais. Antes de entrar nesse assunto, eu queria um diagnóstico teu do que foi essa eleição de 2022. Foi uma eleição completamente imprevisível na questão da campanha política? Olha, até que a gente conversava antes fora do ar, né? Com certeza foi uma campanha que foi diferente de todas as outras até então. Né? Claro, em que pese algumas novas regulações que foram impostas nessa campanha, que também sempre muda o cenário, mas os partidos e as campanhas já estão acostumados com a mudança de legislação para cada campanha nova, então isso não chega a ser um problema.
Mas sim, aconteceram uma série de fatos que nunca antes eu tinha visto. Nunca antes na história. Nessa lida de campanha política, assim, vou usar um termo bem gaúcho. Assim. Por exemplo? Vamos lá, primeiro a inundação de fake news. Né? A desinformação, news, né? A desinformação, a contra-informação, nunca tinha sido tão forte. Já vinha ali de 2018, 2016, já se podia ver esse tipo de movimento, mas nunca em volume tão grande quanto esse, o que inclusive fez com que o STF, enfim, a legislação tivesse que agir de ofício, né? Não apenas quando provocado, mas de ofício. O que de fato mostrou que estava realmente um cenário bastante diferente para se lidar com a questão das fake news, depois até a gente pode aprofundar um pouquinho isso. Claro. O uso de símbolos nacionais para dividir o país, quando sempre eram usados para unificar o país, o que eu vi, por exemplo, esse ano, foi na campanha presidencial, que foi a campanha que mais movimentou a gente, né? Praticamente nós tivemos uma campanha nacionalizada esse ano, né? Exatamente. Ela foi de norte a sul, de leste a oeste. Exatamente. E roubou um pouco ou bastante a cena das disputas eleitorais regionais. Muito, muito. Eu já tinha visto, por exemplo, campanhas para governador serem muito mais importantes, muito mais discutidas e debatidas do que foi essa. Essa vez a campanha para governador, por exemplo, ela ficou um pouco à margem da eleitoral. Inclusive nos debates entre eles. A campanha foi nacionalizada, inclusive, nisso. Quem acompanhou um pouquinho a campanha de São Paulo, por exemplo, que foge um pouco, mas é fato, o debate dos candidatos ao governo de São Paulo foi completamente nacionalizado também. Então, a campanha nacional, ela tomou conta também, foi uma outra coisa que eu até então nunca tinha visto. E aqui no Rio Grande do Sul também, por força de um candidato que representava um candidato também no âmbito nacional, né? Exatamente. Onyx Lorenzoni com Bolsonaro, ponto. Exatamente, exatamente. Também nunca tinha visto uma parte do eleitorado, né, não usar outros símbolos que não os do candidato. Isso também foi uma coisa que me chamou a atenção, porque, vamos lá, antigamente a campanha, tu colocava um adesivo com o número do candidato lá, com a foto do candidato. Esse ano se fez campanha para um candidato escondendo o candidato de certa forma, sem ter o candidato lá, né, usando os símbolos nacionais. E também foi um cenário que nunca tinha visto antes, né? Então acho que foi uma campanha bastante diferente. Essa parte gráfica de imagem, né? Isso aí. Simbólica, né? Porque a campanha política, ela opera no campo simbólico, né? Sim. Ela é um substitutivo à guerra, vamos dizer assim. E ela tem que mexer com as pessoas, é isso? Exatamente. Esse é o foco. Total emocional, e foi uma campanha muito emocional, muito passional. Não teve praticamente conteúdo programático que a gente possa ter discutido durante o processo. As campanhas não conseguiram discutir nada programático também. As que tentaram fazer isso ficaram no primeiro turno. Sim, ficaram pelo caminho. Me parece que foi uma campanha muito mais assim de dois candidatos, sobretudo no segundo turno, que tu não tem como fugir, né? Até no primeiro turno um tentava se esquivar do outro, mas no segundo turno não tinha como fugir, era A e B, B e A e ponto final. E me pareceu muito assim que um candidato estava preocupado em achar defeitos do outro, em trazer à tona defeitos do outro, e o outro a mesma coisa, era dizer, tu fez isso, tu fez aquilo, não sei o quê. Quer dizer, era uma guerra, né? Foi uma guerra. Foi uma guerra. Também é interessante esse ponto, né? Porque a campanha, ela é feita para o eleitorado, né? E aí, quando se perguntava... Será que o eleitor queria ouvir isso? Olha, é uma pergunta muito inteligente, assim. Eu acho que uma parte sim, uma parte grande sim. Porque se criou para muitas pessoas, né? Quando a gente perguntava, tu vai votar em quem? Eu voto no fulano porque eu não quero o ciclano. Sim. Não porque o teu candidato tenha um plano, uma proposta, um projeto que seja bom. Não, eu vou votar em detrimento do outro candidato. Então a eleição ficou muito reduzida a isso. Democraticamente, para além da campanha, né, é bastante ruim quando tem um cenário desse tipo, né? Mas, como até a gente falava fora do ar, eu acho que cabe agora, quando passar ainda esse rescaldo da campanha, que se faça algumas leituras de maneira mais sóbria, com a cabeça mais fria, para melhorar o processo eleitoral, né? Até porque sempre numa disputa muito polarizada, e no Brasil, via de regra, a gente tem tido desde a redemocratização disputas polarizadas, mas nunca chegou a corda a esticar tanto quanto nesta campanha. E quando tu tem uma disputa polarizada, tu pode colocar várias ali, a chamada terceira via. Por que ela não prosperou? Porque o oxigênio foi tudo para a polarização. Exatamente. A e B, B e A e ponto. E foi isso, né? Mas é bom
mas ao mesmo tempo eu vejo que não é bom, né? Mas veja, eu tenho uma opinião sobre isso. Eu não acho que a polarização seja ruim. Estados Unidos a gente tem 2 partidos, sim. Na Inglaterra quase a mesma coisa. Então, embora é um outro modelo. O que aconteceu que a polarização ficou muito violenta, muito ruim, foi porque o debate foi para o caminho, ele não foi para o caminho que deveria ir politicamente, ele se espalhou para outras coisas, para outras condutas, inclusive vedadas pela Constituição. Por exemplo, disse na Constituição que o Estado é laico, certo? Então o Estado é laico. Então quando tem uma campanha eleitoral, deveria se discutir qualquer outra coisa que não a religião dos candidatos ou dos seus eleitores. E a religião foi um tema muito importante nessa eleição. Então, por isso também que não se discutiu o que uma campanha política deveria discutir, que é infraestrutura, portos, aeroportos, essa parte ficou... as pessoas se sentiram atacadas ou atacando em relação a seus valores, seja eles quais forem. Também é um cenário que eu não tinha visto antes, com essa intensidade, né? Se isso é bom ou ruim, a gente vai ver ao longo da história. Mas também acho que as campanhas... Vamos lá, é fácil falar de fora, né? Mas até vindo para cá eu estava pensando sobre isso. As campanhas, a equipe de marketing de uma campanha, ela tem que ter a noção própria de limites. Sim. O timing. E dos limites do que dá para fazer e do que não pode ser feito, independente se você queria fazer aquilo. Tu entende? E eu acho que nessa eleição não se teve muito isso. Assim, os limites de um jogo democrático eles foram ultrapassados pelas campanhas. Como? Poderia me perguntar, especialmente no caso da proliferação de notícias falsas, que foi uma coisa absurda que aconteceu. Para o lado A e para o lado B, né? De ambos os lados, vamos lá, teve muito disso. Por outro lado, eu também acho que as fake news elas não tiveram impacto tão grande na eleição, porque as pessoas... Agora foi uma enxurrada de fake news, né? Foi. Hoje o termo que se usa é desinformação. Mas enfim, vamos falar de fake news que todo mundo sabe, fake news ou desinformação. Eu recebia um bombardeio de informações também, de fake news, né? Desinformação, isso, é aquilo. E o que mais me chama a atenção é que tem pessoas que compartilham, vivem compartilhando, encaminhando para grupos, para cá e para lá, mas é o que alimenta a fake news, né? Exatamente. E eu acho o seguinte sobre a questão da desinformação das fake news. As pessoas compartilham sabendo que é fake news. Sim. Só que elas compartilham porque elas gostariam que aquilo fosse verdade. Ou porque elas querem espalhar aquela mentira para ferir o outro lado, seja ele qual for. Então, responde até uma dimensão humana. Poderíamos falar sobre isso também. Então, as pessoas... Eu acho que a fake news ela só funciona, ou ela funciona no lado que já funcionaria aquela ideia. Eu acho que a fake news tem pouco impacto no eleitor indeciso, que está realmente indeciso, que ele realmente quer ver proposta, e impacto muito, muito pequeno também para virar voto do outro lado, vamos dizer assim. Sim. Eu acho que ela funciona para consolidar a base. Mas consolidar a base baseada em mentiras não deveria ser uma coisa que deveria ser feita numa eleição, né? Então eu acho que vai ter que também ser discutido isso, assim, como é que o regime democrático vai andar. Os Estados Unidos com o Trump e com a Cambridge Analytica, que chamou o Facebook lá na Suprema Corte, deu um problema grande lá faz alguns anos, já tiveram que discutir isso. Então a gente está só repercutindo um movimento global, né? É uma onda que veio para o Brasil também, né? Exatamente. Sim. Exatamente. E acho que as melhores campanhas digitais, para falar um pouquinho do marketing, ficaram pelo caminho. Essas campanhas que produziram materiais melhores. Por exemplo? Vamos lá, eu acompanhei um pouquinho de todas, sim, né? Tá. Muito mais porque eu gosto disso. Que pena que eu gosto disso, mas enfim. Eu acho que a campanha da Simone Tebet foi uma campanha abaixo dela. Eu acho que ela foi uma candidata melhor que a campanha. Acho que a campanha de Ciro foi uma campanha acima dele, foi uma campanha melhor do que ele, em termos de materiais, de produção. Ele fez alguns vídeos realmente muito bons, assim, dentro do supermercado, algumas coisas bem boas, bem que falam a popular, eu achei bastante bom. A campanha do Bolsonaro, digitalmente, foi uma campanha muito fraca, na minha opinião, muito aquém, porque... Quem fez a campanha do Bolsonaro não foi a campanha, né? Foi o seu eleitorado. A campanha oficial, muito fraca, muito, assim, pouca informação com design ruim, com uma informação ruim. E o PT tradicionalmente tem campanhas boas. O PT faz anos, ele tem campanhas realmente muito bem montadas. Foi vitorioso também, né?
mas tem materiais bons, vídeos bem produzidos, conteúdo bem feito. Na TV, eu confesso que vi pouco na TV. Me chamou a atenção na TV o tanto de briga também que teve, né? Os dois programas começavam batendo um no outro, assim, de uma maneira como era um ringue, um ringue de batalha. Era um ringue de batalha, como nunca antes se tinha visto também. Acho que faz parte da campanha política atiçar o outro lado. Faz parte levantar questionamento, faz parte tu criar um pouco o clima para que o eleitor se decida para que lado ele quer ir. Mas isso não tem um limite? Com certeza tem um limite. Eu acho que sim, eu acho que algumas, por exemplo, eu acho que o limite tem que ficar na verdade, né? Sim. Na conta da verdade. Quando quando uma campanha passa a mentir, a querer enganar, a dizer que o candidato A vai fazer tal coisa, que o B vai matar não sei quem, aí eu já acho que extrapolou completamente, assim, entende? Pegando, por exemplo, a campanha, eu não sou especialista, né, mas pegando a campanha do Bolsonaro, uma das grandes dificuldades que eu vi do lado de fora foi de que o publicitário não tem como trabalhar com o Bolsonaro porque tem todo o clã, família, toda a estrutura família, né? Então o filho acha que sabe fazer porque é especialista, é um influencer, é não sei o quê, daqui de lá, mas daqui a pouco uma campanha não se tem êxito por esse lado também, né? É um jogo, a questão de marketing da campanha é um jogo meticulosamente planejado e, acima de tudo, projetado, né? Eu vou por aqui porque eu quero chegar lá. Não é que eu vou por aqui porque talvez eu vou chegar lá. Mas agora tu tocou um ponto interessante, que é a figura do candidato, tá? E que eu vou te dizer de cadeira para ter feito algumas campanhas, para prefeito, para deputado, enfim. De fato, a campanha de alta exposição, como as campanhas para executivas, campanhas de executivo, basicamente, elas de fato refletem muito do que é o candidato. O candidato, sim. A equipe de marketing não consegue criar um mundo que, claro, trata a informação, trata de uma maneira publicitária para deixar tudo bonito, para envelopar, mas não consegue mexer no conteúdo. Assim, o conteúdo é do candidato. Por mais que a campanha se esforce, se esmere, o candidato sempre aparece, porque ele está muito exposto. Tem debate, tem entrevista, tem internet, todo mundo está filmando ele agora. Então, se a campanha do candidato A foi de um jeito, provavelmente tem muito daquele candidato. Se do candidato B foi daquele jeito, provavelmente tem muito do candidato também. Porque pegando também esse comparativo, a gente sabe que o perfil, não vou entrar agora no mérito se é bom, se é ruim, se está bem, se não está bem. O Bolsonaro tem uma familiaridade muito grande com as mídias sociais, com as redes sociais. Isso, inclusive, foi fator que levou à eleição lá em 2018, no meu ponto de vista. Concordo contigo. O Lula já tem essa dificuldade, para vocês terem uma ideia, o Lula não tem nem celular. Praticamente, né? Claro, assessores têm, mas direto dele não. Ele tem dificuldade, mas ele se apega com o Janones, que é um dos nomes da política que também tem uma penetração grande na área das mídias sociais, digitais, né? Não, e além disso, né? Eu acho que o próprio PT tem uma estrutura de comunicação muito forte, de anos treinada, de campanhas, anos fazendo. Mas sim, o Bolsonaro... Mas talvez não tão agressiva nas redes sociais, né? Ou tu achas que sim? Não, eu acho que é fácil de transladar a campanha para a internet. Independente. Eu acho assim, claro, se o candidato tem mais familiaridade... Facilita muito. Mas, na verdade, o candidato, numa campanha presidencial, ele sabe lidar com a mídia, ele sabe lidar com jornalismo, ele sabe lidar com campanha. Então, a internet ela não é muito diferente da gravação para TV, da gravação para rádio, o debate ele é transmitido. A internet ela permite que as pessoas façam seu mix. Você entende? Que elas peguem um material e elas remixem aquilo. Sim. Então, tanto que assim, eu não vi uma grande, por nenhum dos lados, tá? Uma grande ação de internet das duas campanhas, não vi. Alguma coisa que pudesse me chamar a atenção, do tipo, um candidato fez uma live de 24 horas. O candidato lançou uma rede social própria, como nos Estados Unidos acontece. Entende? Então aqui não teve muito disso, assim, usou alguma coisa de Instagram, alguma coisa de YouTube com patrocinado e meio que ficou por aí. Então não acho que foi uma campanha tão digital. Eu acho que foi uma campanha digital porque o mundo está digital, mas não que a campanha tenha usado bem o digital, entende? Assim, criado
coisas, criado alternativas no digital, formatos diferentes, acho que não. Opa, legal, eu quero tratar desse assunto depois do intervalo, nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta falando mais com o publicitário e também mestre em administração, Jean-Michel Baú, que é nosso convidado no dia de hoje. Fiquem ligados. Atenção região, Farroupilha tem águas termais. Isso mesmo, o Termas Clube Parque das Águas, o mais moderno e desejado parque aquático da região, já está em funcionamento com suas águas termais. Divirta-se e relaxe em uma piscina de 100 metros quadrados e 6 piscinas de hidromassagem com água termal a mais de 37 graus. E mais, sauna, cascatas naturais, churrasqueira, parque infantil, tudo isso em meio à natureza exuberante da região. E vem aí o Parque Indoor Termas Clube Parque das Águas. Informações pelo fone WhatsApp. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fones 2628-2200, WhatsApp 54991469446. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. A Bitcom é mais que conexão na fibra, é experiência. Contratando os planos de 360 ou 240 MB, você embarca em uma aventura por mundos cinematográficos. São filmes, séries e desenhos online grátis para aproveitar com toda a família. Além de instalação isenta, sem fidelidade e sem consulta de crédito. Prepara a pipoca e nos chama no WhatsApp 0800 643 36590. Bitcom, internet de verdade. Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa. Nós somos o Sicredi, uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
A comunidade de Farroupilha conta com uma moderna central de serviços de saúde do Círculo. De conceito premium, as instalações oferecem atendimentos diferenciados e mais serviços aos clientes da região. Com mais de 500 metros quadrados e localizada no centro da cidade, a Central de Serviços de Saúde do Círculo conta com confortáveis consultórios médicos, salas de coleta para exames laboratoriais, área de observação, ambulatório e central de vacinas. No próprio local, os clientes têm à disposição consultas médicas em diversas especialidades, como dermatologia, endocrinologia, pediatria, psiquiatria, ortopedia, ginecologia, nutrição, traumatologia e clínica médica. Um dos diferenciais importantes da Central é um serviço único na cidade. É o Centro de Cardiologia, que além de consultas realiza exames como eletrocardiogramas, teste ergométrico, ecocardio, entre outros. A completa gama de serviços para saúde ocupacional e medicina do trabalho, como exames de audiometria, acuidade visual, espirometria e consulta clínica ocupacional, ganhou espaço especial. A Central de Serviços de Saúde do Círculo presenteia a Farroupilha e região com maior conforto e agilidade aos clientes. Este é o Círculo, cada dia melhor, mais conectado, mais ligado em você. Círculo Saúde, mais que um plano, saúde de verdade. Olha quem chegou, chegou pra alegrar. Farroupilha agora tem preço baixo, Vantajão Atacado, ao lado da Colombo. Vem pro Vantajão. Preço baixo é preço Vantajão. Já estamos de volta aqui pela minha, pela tua, pela nossa TV, a TV da comunidade de Farroupilha. O que é daqui, você vê por aqui. A nossa entrevista do dia sempre com o respaldo do Clube Parque das Águas Termas, Clube Parque das Águas. Um novo conceito de lazer aqui no coração da Serra Gaúcha. Em breve vem aí o Parque das Águas Indoor, você vai se surpreender. Então aguarde. É nosso convidado hoje aqui nos estúdios, o publicitário, também mestre em administração, Jean-Michel Baú. Estamos falando sobre como transcorreram as campanhas, como foi a campanha política de 2022 aqui no Brasil. Bom, a gente teve um tiroteio, uma guerra muito grande, principalmente no segundo turno. Estava difícil, a gente tinha que ficar meio que para cá, meio que para lá, porque até para quem é, quero confidenciar isso, quem é jornalista, eu como jornalista me perguntar, tá, mas vem cá, isso é verdade, né? De tanta desinformação que rolou por aí, de tanta fake news, e eu não tenho medo de dizer, vejo que foi uma campanha muito pobre, tivemos debates muito ruins. Ao invés de contribuir, eu acho que acabou não contribuindo, acabou indo na própria contramão também. Eu pergunto para vocês que estão nos acompanhando, quais são as propostas dos candidatos que foram colocados nos debates? A não ser, tu fez isso, tu fez aquilo, porque tu é isso, porque tu é aquilo, porque tu mente, tu não mente, não sei o quê, daqui, lá. Então, quer dizer, foi muita coisa nesse sentido. Mas, Jean, eu quero puxar, você disse no final do bloco passado de que a campanha política de 2022, ela foi uma campanha digital, só que ela não foi totalmente digital. Explica melhor isso para mim. Porque, de fato, assim, foi digital porque o mundo está digital, mas certo. As campanhas não criaram materiais de formatos digitais que chamassem atenção além do convencional. Então, assim, como eu comentava antes, elas não criaram um site com um jogo, elas não criaram uma rede social própria. O candidato Podiam ter explorado mais, é isso? Poderiam. Não fez uma live de mais horas. Foi basicamente a transmissão de propaganda usual que se teria no rádio e na TV e com cobertura jornalística de onde eles estavam, dos eventos e tal. Agora, eu só quero fazer um ponto em relação ao digital, que se as fake news tiveram um impacto nessa eleição, que eu até, como não tenho estudos sobre isso, até é relativo, as True News também tiveram impacto nessa eleição. O que é isso? Que são as notícias de verdade. Né? As notícias, os fatos fake news e True News. Exatamente. Eu acho que as True News tiveram um impacto muito grande.
Então, assim, os fatos que aconteceram, especialmente no segundo turno, eles caíam como bombas na eleição. Né? Assim, a gente falava antes, enfim, o Roberto Jefferson, Carla Zambelli, N casos que aconteceram no segundo turno, que foram notícias notícias reais, que não também, foram factoides, mas foram fatos. Exatamente, que também, se a gente pensar, né, Leandro? E se eu te dissesse antes da eleição, olha, no segundo turno, um apoiador do candidato B vai atirar na polícia. Tu acreditaria numa coisa dessas? Não. Provavelmente não. Um apoiador do candidato A vai sacar arma e vai correr atrás de um popular na rua. Tu acreditaria numa coisa dessas? Não. Então as True News tiveram um impacto também, sabe? E aí, de novo, elas são digitais? Não, elas são fatos que aconteceram e o jornalismo é que pautou. Então também eu acho que isso foi um movimento interessante, assim, que no fundo as fake news elas operam também ali no submundo da internet. Como é uma campanha polarizada com duas forças bastante robustas, os dois exércitos, especialmente no Twitter, assim, já saem em defesa para explicar, olha, isso não é verdade, isso é verdade. Então, quando aparece a fake news, já vem alguém para desmentir ou para dar um contexto para aquilo. Agora, as True News tiveram um impacto também, eu acho que bem relevante. Bom, eu quero entrar agora, é a pauta principal do programa, o impacto das mídias, das redes sociais na campanha política de 2022. Eu quero traçar contigo um paralelo. 2018, 2022. Me parece que a gente tem lá em 2018 um grande boom das redes sociais na campanha política. 2022 seguiu ou já tomou um outro caminho? Eu acho que já está normalizado, assim. Se eu tivesse que te dizer, as redes sociais já fazem parte da vida das pessoas a um ponto de ser um uso natural. Sim. Sabe? Não chamaria mais de boom. Acho que foi um boom até com a entrada dos celulares para as camadas mais populares e tal. O acesso à internet já é uma coisa que está muito mais presente hoje. Mas antes de 2018, 2014, nós tivemos eleição, não tinha tanta força, né? Não tinha. Agora, por isso que eu digo, o boom, a explosão se dá em 2018, né? Acho que para presencial, com certeza. Sim. Embora, por exemplo, nos Estados Unidos foi em 2008 que começou isso, tá? Aqui 10 anos depois. Aqui 10 anos depois. Acho que já vinha um pouco de algumas eleições passadas, mas na última foi mais relevante. Por quê? Porque houve uma participação maior das pessoas físicas. Tu entende? Se posicionando, se manifestando e tal. Que nessa eleição já aconteceu, mas eu acredito que daqui para frente vai ser uma coisa normal. Isso veio para ficar, não tem volta, né? Veio para ficar, não tem volta. Veio para ficar, não tem volta. Claro, o que vai ter que ser discutido é como é que isso vai ser usado pelas campanhas daqui para frente, né? Então, assim, como é que... Porque também não é um território sem dono, né? Em outras palavras, é isso. Exatamente. E até, enfim, uma das discussões da campanha, né? A questão das fake news, das true news, a questão da liberdade de expressão. Sim. A liberdade de expressão, numa campanha, e eu estou dizendo porque eu já fiz várias, deveria vir acompanhada de responsabilidade. Então, liberdade de expressão com responsabilidade. E esse é um debate que as campanhas vão ter que atentar, me parece, porque não tem como a gente ficar mais 40 dias de campanha discutindo se você é evangélico ou católico. Sabe? Porque tem porto para fazer, tem aeroporto para liberar. Então, assim, eu acho que nós temos que cercar melhor o tema da eleição. Se a gente quiser discutir outros temas, que eu acho também são relevantes, talvez o momento da eleição não seja o melhor momento para se discutir isso, entende? Tem muita pauta no Brasil para a gente discutir, e essa eleição teve pouco espaço para isso. O que também me chamou a atenção, assim, até nos debates, né, a gente esperaria um conteúdo mais programático de ambos os candidatos e isso não veio. Mas pelo fato da gente ter tido uma polarização muito cristalizada, muito ascendente nesta eleição de 2022 para a presidência da República, ela acabou daqui a pouco, está muito polarizado, então a polarização acabou tolhendo a discussão de propostas para o país? Acho que sim, mas não era necessário, porque já foi polarizado Aécio Dilma, o Geraldo e o Lula no passado. Já foi bastante polarizado, não necessariamente precisaria não ter debate programático, né? O que resta ver agora primeiro, como é que isso vai se dar no âmbito das campanhas municipais que já estão chegando. Sim. Porque o Brasil é assim. Parece que está longe, está logo aí. Está logo ali. Acabou a eleição hoje para presidente, as campanhas municipais
haverão de ressoar um pouco o que aconteceu nessa ainda e já dá uma previsibilidade também para a próxima. As campanhas municipais são muito importantes. Então, há de se ver como é que vai se dar a campanha municipal, né? Que é uma coisa mais perto, as pessoas acompanham mais. Se essa discussão que a gente teve em nível nacional, ela vai persistir ou se vai ter uma mudança mais programática para as campanhas municipais. Até porque a gente pode ver, né, e claro que numa campanha municipal, no meu ponto de vista, a questão das redes sociais pode ter um protagonismo ainda maior, porque, como a gente diz no termo jornalístico, mexe com a aldeia direto, né? Mexe com a aldeia, exatamente. Concordas com isso? Concordo com isso, concordo muito com isso. Na campanha, também, né, em relação ao impacto das redes, tem uma outra leitura que enfim, vendo várias coisas, ouvindo na internet, me chegou essa leitura, achei uma leitura correta. Em determinado momento da campanha presidencial, se discutiu qual candidato tinha mais views, mais visualizações num podcast. Um fez 1 milhão, outro fez 1 milhão e pouco. E bom, esse é o impacto das redes sociais, né? Quem é mais popular como se fosse concurso de Miss Podcast. Isso. Só que também, considerando, o Rio Grande do Sul é uma realidade um pouco diferente, mas no Brasil ainda tem muita gente que não tem acesso à internet. Então, ainda vai haver um movimento de mais gente entrando. Então, o digital, para um determinado candidato, ou para um partido que tem uma base mais popular, ele pode ser até menos importante. Entende? Porque o digital, onde é que ele está? Ele está mais consolidado. Uma classe mais média alta. Exatamente. Talvez Não que a classe baixa não tenha, não é isso, né? Exato. Onde é que ele predomina, vamos colocar assim. Porque tu tem que pensar que o Brasil não é Farroupilha, não é Rio Grande do Sul. O Brasil é gigante, né? Então, assim, tem Nós aqui é uma gente. Realidade, vamos comparar a realidade com o Nordeste, é diferente, Com né? o Acre. E eu não estou criticando, Não, são fatos, né? Com Roraima. Será que o acesso à internet de Roraima é o mesmo de Porto Alegre, o mesmo do Rio Grande do Sul? Provavelmente não. Então, o digital ainda vai crescer. Eu acho que quando eu disse, até repensando, quando eu disse que está normalizado, em determinadas camadas da sociedade que já são bastante grandes, mas ainda vai crescer mais. Então, o impacto que ele tem no voto como disseminação de informação ainda vai seguir aumentando, porque é natural que aconteça assim, né? Você tem falado ao longo dessa nossa breve conversa de que talvez para a próxima eleição tenha que se rever alguns conceitos, alguns itens, se não rever a tendência que fique pior do que já foi em 2022? Acho que sim. Acho que sim. E o que tem que rever aí, no teu ponto de vista? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, se até eu ouvi um comentário, não lembro quem é que foi que falou isso, não é minha essa frase. Se a gente tem VAR no futebol, tem que ter um VAR nas redes sociais também. Entende? Porque não dá para admitir... Por isso que eu digo que as redes sociais não é território de ninguém, né? Exatamente. Não dá para admitir que tu pode falar... posso sair dizendo que o Leandro é isso, aquilo outro... Sabe, e daí quando o Leandro vai responder, isso já se espalhou para a Farroupilha inteira. Não dá para admitir que a gente quer construir uma democracia melhor, que isso dá para deixar assim. Eu acho que isso é uma coisa que tem que sentar e ver. Não estou dizendo para censurar ninguém, estou dizendo para que a gente tem que sentar e discutir como sociedade, de uma maneira ampla, que caminho que a gente pode adotar para que isso não aconteça. Tá? Esse eu acho que é um ponto central que tem que ser discutido. Acho que o financiamento das campanhas no digital também, assim, não sei até que ponto que isso pode ficar do jeito que está, sabe? Assim, despeja milhões de reais nas redes sociais com mensagens inócuas, às vezes, ou com mensagens dúbias. Então, eu acho que isso tem que ter vai ter que começar a ter um pouquinho mais de seriedade em relação às campanhas, assim. Porque a gente teve, né, estamos saindo, e eu diria assim, o Brasil ainda vai passar por alguns dias, algumas semanas e muitos questionamentos e movimentos sociais, e aqui eu não estou dizendo que não deve ter movimento, só eu acho que a gente tem que trabalhar muito a questão assim, o que é a palavra democracia? Democracia, ora se ganha, ora se perde. Então, o fortalecimento de uma democracia, ele se dá pelo respeito às decisões da maioria.
É como na vida da gente, lá em casa, daqui a pouco o que eu quero vai acontecer, daqui a pouco o que eu não quero não vai acontecer porque eu fui voto vencido. A maioria não quis assim. Então, o processo democrático ele é só muito mais ampliado em termos de volume, mas a regra me parece que é a mesma, né? Então, veja assim, a importância das redes sociais, a importância dos veículos de comunicação também, mas eu quero chamar a atenção um pouco também da questão das pessoas, né? Porque nós estamos num mundo digital, não tem mais, não tem volta. Quem não está, vamos lá, está na hora de entrar. Cuidado com o que você vai compartilhar, com o que você vai publicar também, porque rede social tem de tudo, tem de tudo. A gente tem que passar a peneira. Eu vou usar um termo mais técnico. Temos que passar um filtro, né? Exatamente. Eu acho que algum tipo de responsabilização tem que ser pensado. Tem que ser pensado. E se eu estou compartilhando uma coisa que eu sei que é mentira, eu tenho que pagar por isso. Eu tenho que pagar. Quando tem o tal do dolo, né? Quando tem dolo, deveria, porque tem uma legislação, enfim. Agora, eu acho que, ampliando um pouco essa discussão, eu acredito que nós tivemos pelo menos 2 vencedores grandes na seleção. 2 vencedores grandes na seleção. O primeiro foi a urna eletrônica. Porque se discutiu muito ela e não sei o quê. Derrubou todas as... E não apareceu nenhum tipo de fraude, ou nenhum tipo de documento que dissesse, enfim, então acho que foi um vencedor, e acho que nós temos que discutir para além disso. E outro vencedor foi a democracia, que até eu postei esses dias, ontem. Em 84, eu não estava nascido ainda. Eu sou um jovem rapaz. Em 84, mas eu conheço a história, pelo menos um pouquinho. Em 84, o povo saiu na rua para votar, para buscar o direito de voto com as diretas já. Sim. Então esse legado dessa gente que saiu na rua, que levou, não sabe, paulada, para que abrisse, para que a gente pudesse votar, eu acho que ele tem que ser respeitado acima de tudo. Né? E que bom que a gente teve a eleição e que bom que nós teremos as próximas. Então acho que esse é o ponto pacífico que a gente não pode abrir mão, sabe? Ganha, perde, tá tudo certo, na próxima eleição tem outra, vai ter uma nova discussão, uma nova chance de colocar programa. Então eu acho que só isso é que a gente tem que proteger ao máximo, assim, proteger a nossa democracia, custe o que custar, assim, porque ela é um valor do qual nós não podemos abrir mão. Muitas pessoas daqui a pouco acabam contestando a democracia. Eu sempre digo que talvez a democracia brasileira não é a melhor do mundo. Com certeza não é, mas é um instrumento bom, né? Que a pessoa pode se manifestar. Eu acho que a gente teve alguns rompantes nessa campanha política também. Essa questão da censura, me parece que a Rádio Jovem Pan, enfim, em São Paulo, me parece que ela foi um pouco exagerada. Então, nós temos que ter concordo, não é um VAR também nesse sentido, né? Tem que ter um poder moderador que diga, não, tá errado aqui, e vai responder, ponto, e fim de papo, né? Exatamente. Eu acho que a liberdade de expressão, ela precisa ser garantida. Agora, eu falei o que eu não devia falar, eu acho que eu não mereço ser censurado. Eu mereço sim ser enquadrado na forma da lei. É isso, enquadrado na forma da lei. Até porque a nossa democracia, eu entendo, até falo isso com alguns amigos, ela é ainda muito... Ela é recente. Muito recente. Ela é um bebê ainda. Ela é um bebê ainda, 30 aninhos, ela sabe, está começando. E olha como ela tem sido atacada, né? A gente já teve impeachment de presidente mais de uma vez. 2 impeachments, né? Sabe? Então, assim, a nossa democracia, ela é frágil e essa eleição me fez ficar feliz com isso, porque me pareceu que a nossa democracia mostrou uma certa resiliência. Então, é um bom vento para o futuro, assim, sabe? É um bom vento para o futuro. Legal. Às vezes ela enverga, mas ela não quebra. Então, esse é um ponto que eu acho que nós temos que todos nós nos orgulharmos da resiliência da democracia brasileira. Jean, bom, teríamos tantos assuntos, mas enfim, o tempo me limita aqui também. Quero te deixar 2 minutos à vontade aí e os teus projetos, conta para nós aqui brevemente aqui. Eu quero agradecer bastante, meu Deus, que legal, me chama mais, é muito bom. Tá bom, eu vou te chamar mais aí para falar sobre... Tem muita coisa, muito assunto que a gente pode conversar aí. Legal, muito bacana, adoro o tema, redes sociais está na nossa vida, a gente trabalha com isso, enfim. E os podcasts, em alta ainda? Estão acontecendo. Segredo de quem faz. A gente roda com algumas entrevistas, mais ou menos como tu faz aqui, né? Me autorizei a fazer também alguns sem ser jornalista, né? Mas estamos fazendo, acho que está bem bacana. E uma hora dessa temos que fazer aqui. De repente fazer aqui um podcast. Trocar uma figurinha. Que bom, que legal. Bom, e o escritório em Farroupilha ainda? Em Farroupilha ainda, exatamente. Passa o endereço aí.
os contatos, siga aí. Agenciaenigma.com.br. Tá tudo em casa. Tudo em casa. Tá Enigma tudo em casa. no Google vai nos encontrar. Perfeito. Jean, obrigado. Obrigado por ter dedicado esse tempo também à nossa TV Serra aqui. Valeu, boa sorte. A gente vai conversar com certeza. Obrigado. Obrigado, valeu. Nós vamos chegando ao final da nossa entrevista do dia. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam mais uma vez. Ainda a gente segue com esse estúdio de eleição por alguns dias, repercutindo, comentando, enfim, e também colocando a respeito da eleição de um dos processos eleitorais mais importantes da história do Brasil. Foi o mais importante no pós-redemocratização que nós tivemos, né? Então ainda vamos ter alguns tensionamentos, mas acredito que, como diz o velho ditado, é com a carroça andando que as melancias tendem a se acomodar. Um grande abraço a todos, até amanhã com mais um encontro aqui na nossa TV Serra.